Vamos lá. Vamos ler mais um capítulo do livro Os Ungidos, livro de Profetas e Reis, escrito por Ellen White, que vai falar, começando da vida de Salomão, discorrendo por os profetas que se seguem e os reis de Israel. As histórias e o que Deus tem a passar, da vida de cada um. A Bíblia conta uma história e vem trazendo conhecimento para a gente poder tirar da vida deles a lição prática para as nossas vidas. No primeiro capítulo, no vídeo anterior, nós vimos como Salomão foi próspero e sábio ao escolher a sabedoria quando Deus entrou em contato com ele, através de sonho e visão. E aqui nós vamos ver agora que Deus ajuda Salomão com o magnífico templo, O magnífico templo de Salomão. Então, que vocês possam entender, compreender. Se não compreender, pergunte nos comentários. E Deus seja louvado. Glória a Deus. Diante de todas as coisas, Deus seja louvado e que seja honrado e engrandecido pela leitura e possa passar a alguém que está passando os vídeos, entender e saber que Deus tem uma mensagem para cada um de nós. Durante 7 anos, Jerusalém ficou repleta de trabalhadores ocupados em aplainar o local escolhido para o templo. Construir os imensos muros de contenção, assentar os enormes alicerces, esculpir os troncos vindos das florestas do Líbano e construir um magnífico santuário. Você pode encontrar isso em 1 Reis 5,17. Ao mesmo tempo, a fabricação dos móveis e utensílios avançava sob a liderança de Hirão, de Tiro, homem de grande habilidade, treinado para trabalhar com ouro e prata, bronze e ferro, pedra e madeira, e em tecido roxo, azul e vermelho, em linho fino, em todo tipo de entalhe. Segundo a Crônica 2, 13 e 14. O templo sobre o Monte Moriá foi construído de maneira silenciosa, para que, assim, durante a construção, não se ouvisse o barulho de martelos, machados ou qualquer outra ferramenta. 1 Reis 6, 7. Entre os belos móveis e utensílios estava o altar de incenso, a mesa dos pães da preposição, o castiçal com as lâmpadas, os vasos e objetos relacionados com o lugar santo, tudo de ouro maciço, segundo a Crônicas 4, 21. O altar de bronze para as ofertas queimadas, o lavatório sobre 12 bois, com muitos outros vasos na planície do Jordão. O rei mandou fundir em moldes de barro, segundo a Crônicas 4, 17. A inigualável beleza do templo. Então, só para uma observação, o templo, era um templo, uma tenda no deserto. Deus manda Moisés, muitos anos antes, e diz: me farão um santuário para que eu possa habitar no meio deles. Então, dá habilidade a várias pessoas, em várias situações diferentes, de construção, para que pudesse fazer o templo, uma tenda no deserto. E era móvel, Agora Salomão vai construir um templo fixo e tirar todos os utensílios que tinham no templo na tenda, que era móvel, e colocar no templo novo. E esse santuário também é um modelo que se acha no céu. E Deus fala, me farão um santuário para que eu possa habitar no meio deles, segundo o modelo que eu te mostrar no monte. Então, vamos pesquisar aqui no Google. A passagem. E me farão um santuário.
e me farão um santuário para que eu possa habitar no meio deles. Êxodo 25:8. Vamos lá ver se tem Êxodo 25:8. Tem o aplicativo JFA Offline, que é bom para olhar rapidamente uma passagem bíblica. Êxodo 25, versículo 8. Aqui, e me farão um santuário para que eu possa habitar no meio deles, segundo tudo o que eu te mostrar para o modelo do tabernáculo e para o modelo de todos os seus móveis, assim mesmo fareis. Isso está em Êxodo 25, 8 e 9. Então existe um santuário no céu, Hebreus vem destacando isso, e tudo o que era feito no santuário terrestre era exemplo de que tudo o que acontecia no céu, uma figura, né? Uma figura, como se fosse algo assim parecido com o que aconteceria no céu, para exemplo das pessoas. Vamos continuar. A inigualável beleza do templo. O majestoso templo que Salomão construiu para Deus, e seu culto era de esplendor sem igual, adornado com pedras preciosas e revestido de cedro, trabalhado de ouro polido. O templo com seus belos móveis e utensílios era um símbolo da igreja viva de Deus na terra, que tem sido construída através dos séculos, com material que se compara ao ouro, prata e pedras preciosas. Como colunas esculpidas para ornamentar um palácio. 1 Coríntios 3:12, Salmo 144:12. Tendo Cristo como a principal pedra angular, no qual todo edifício é ajustado e cresce para tornar-se um santuário santo ao Senhor. Então Efésios 2:20, 21 diz que Cristo é a pedra angular. É como se ele dissesse: sobre essa pedra edificarei a minha igreja. Cristo é a pedra angular. Então, continuando, a pedra sempre foi Jesus, né? Jesus sempre foi a pedra angular, né? A primeira pedra a ser para qualquer edifício, né? Centro espiritual, centro do templo, centro da vida eterna. Jesus é o alicerce. Finalmente, a construção do templo foi concluída. Salomão executou muito bem tudo o que pretendia realizar no templo do Senhor, segundo a Crônica 7:11. Estava agora a realizar a solene cerimônia de dedicação para que o palácio que adornava o Monte Moriá pudesse de fato se tornar um lugar de habitação, não para o homem, mas para o Senhor, o nosso Deus. 1 Crônicas 29:1. O local em que o templo foi construído já era considerado sagrado havia muito tempo. Foi ali que Abraão havia demonstrado estar disposto a sacrificar seu único filho em obediência à ordem de Deus. Ali Deus renovara a gloriosa promessa messiânica de libertação por meio do sacrifício de seu filho. Gênesis 22:9 e versículo 16 a 18 também, capítulo 22. Foi ali que Deus respondera a Davi enviando fogo do céu, depois de o rei ter oferecido sacrifícios queimados e ofertas pacíficas para deter a espada do anjo destruidor, que estava punindo o povo. 1 Crônicas 21, versículo 26. E agora os adoradores de Jeová estavam ali mais uma vez, para se encontrarem com o seu Deus e renovar os votos de fidelidade a ele. Então Salomão construiu o templo em um local sagrado, né? Tinha acontecido muitas coisas ali, muitas bênçãos, e Deus ia mostrar a aprovação dele. A glória de Deus enche o templo. Salomão escolheu a época da festa dos tabernáculos para realizar a cerimônia de dedicação. Essa festa era, acima de tudo, uma ocasião de muita alegria. O período da colheita tinha chegado ao fim. O povo estava livre de trabalhos e podia desfrutar
por completo de alegres influências que envolviam aquele momento. As tribos de Israel, com representantes de muitas nações estrangeiras, muito bem vestidos, reuniram-se no pátio do templo. A cena era de esplendor incomum. Salomão, com os anciãos e os homens influentes, trouxe a Arca da Aliança de outra parte da cidade, a antiga tenda do encontro, com todos os seus utensílios sagrados. Foi transferida para Gibeão, segundo a Crônica 5:5. Esses queridos objetos que mantinham viva a lembrança do período em que Israel vagueou pelo deserto. Então encontraram um local fixo de moradia na esplêndida construção, com cânticos, músicas e com grande cerimônia. Os sacerdotes levaram a Arca da Aliança do Senhor para o seu lugar do santuário, interno do templo, no lugar santíssimo. Os cantores vestidos de linho branco com símbolos, alaúdes e harpas ficaram do lado leste do altar e com eles 120 sacerdotes que tocavam os trombetas. Enquanto isso, os que tocavam cornetas e os cantores, em uníssono, louvaram e agradeceram ao Senhor. Ao som de cornetas, símbolos e outros instrumentos, levantaram suas vozes em louvor ao Senhor. Então uma nuvem encheu o templo do Senhor. Uma nuvem encheu o templo, quer dizer que Deus estava lá. A oração de Salomão. No meio do pátio do templo havia sido construída uma plataforma de bronze. Salomão ficou em pé sobre ela e com as mãos erguidas abençoou a imensa multidão perante ele. Bendito seja o Senhor, o Deus de Israel, que por suas mãos cumpriu o que prometeu com sua própria boca a meu pai Davi, quando ele disse: escolhi Jerusalém para o meu nome ali estar. Segundo da Crônica 6, capítulo 6, versículo 4 até o 6. Salomão ajoelhou-se sobre a plataforma e ergueu as mãos em direção ao céu e orou: ó, os céus! Mesmo os mais altos céus não podem conter-te, muito menos este templo que construí. Ouve as súplicas do teu servo de Israel, o teu povo, quando orar e voltares para este lugar. Ouve desde os céus, lugar da tua habitação, e quando ouvires, dá-lhes o teu perdão. Quando Israel, por ter pecado contra ti, voltar-se para ti e invocar o teu nome, orando e suplicando a ti neste tempo, ouve dos céus e perdoa o pecado de Israel, teu povo. Quando se fechar o céu e não houver chuva, por haver o teu povo pecado contra ti, e o teu povo voltado para este lugar, invocar o teu nome e afastar-se do seu pecado, por haver castigado, ouve dos céus e perdoa o pecado dos teus servos. Quando inimigos sitiarem suas cidades, quando em meio a qualquer praga ou epidemia, uma oração ou súplica por misericórdia for feita por um israelita ou por todo Israel, teu povo, cada um sentindo as suas próprias aflições e dores, estendendo as mãos na direção deste templo, ouve dos céus o lugar da tua habitação. Perdoa. Assim eles te temerão e andarão segundo a tua vontade, durante todo o tempo em que viverem na terra que deste aos nossos antepassados. Quanto ao estrangeiro que veio de uma terra distante por causa do teu grande nome, quando ele vier e orar voltado para este templo, ouve dos céus, lugar da tua habitação, e atende o pedido do estrangeiro, a fim de que todos os povos da terra conheçam o teu nome e temam. Quando pecarem contra ti, pois não há ninguém que não peque, e ficares irados com eles, e os entregares ao inimigo, e este o levar prisioneiros para uma terra distante ou próxima, e eles caírem em si na terra para a qual forem deportados, e se arrependerem e lá orarem: pecamos, praticamos o mal, fomos rebeldes. E se lá eles se voltarem para ti de todo o coração e de toda a sua alma, na terra de seu cativeiro, então dos céus, lugar da tua habitação, ouve a sua oração e a sua súplica, e defende a sua casa. Perdoa o teu povo que pecou contra ti. Assim, meu Deus, que os teus olhos sejam abertos
e os teus ouvidos atentos a orações feitas neste lugar. Agora levanta-te, ó Senhor, ó Deus, e vem para o teu lugar de descanso. Tu e a arca do teu poder, estejam os teus sacerdotes vestidos de salvação, ó Senhor, ó Deus, que os teus santos se regozijem em tua bondade. Versículos 18 ao 41. Então esse capítulo 6 de Crônicas, 18 ao 41. Como é diferente quando a pessoa tem Deus como um amigo, como um pai, e ela pode pedir ao pai: vem, pai, me ajudar, e tem misericórdia de mim. E ele orando por ele, né, e por todo o povo de Israel, lembrando dos estrangeiros que se juntarem ao povo. Então Israel era apenas um conduto das maravilhas de Deus para que toda a terra honrasse o nome do Senhor. Com o tempo Israel foi perdendo essa maravilha até chegar em Cristo, né, na morte de Estevão, quando Israel deixou de ser a nação escolhida para pregar o Evangelho. Então o judeu e o grego, qualquer um, o gentil, né, que eles chamavam, que era fora do povo de Israel, qualquer um poderia, se acreditasse em Cristo, receber o perdão e a salvação, sem precisar do tempo físico, né? Poderiam se chegar diretamente a Deus, como até hoje, até a eternidade, assim. Assim que Salomão acabou de orar, desceu fogo do céu e consumiu o holocausto e o sacrifício. Os sacerdotes não puderam entrar no templo, porque a glória do Senhor o enchia, segundo a Crônica 7, 1 e 2. Então o rei e o povo ofereceram o sacrifício. Assim o rei e todo o povo fizeram a dedicação do templo de Deus. Versículo 5. Durante 7 dias, multidões participavam de uma alegre festa, e na semana seguinte celebravam a festa dos tabernáculos. No fim das celebrações, o povo retornou para os seus lares, jubilosos e de coração alegre pelas coisas boas que o Senhor havia feito por Davi e Salomão e por Israel e o seu povo. Então Deus fez grandes maravilhas, só de Deus se apresentar, né, no templo e mostrar que Deus estava ali e que a oração de Salomão foi atendida. Salomão foi honrado e todo o povo foi honrado com a presença de Deus. A advertência contra a apostasia. Assim como aconteceu no início do reinado de Salomão em Gibeão, Deus concedeu mais uma vez ao rei uma evidência de que ele tinha sido aceito pelo Senhor. Durante uma visão à noite, o Senhor apareceu com a mensagem: ouvi sua oração e escolhi este lugar para mim, como um templo para sacrifícios. Se eu fechar o céu para que não chova, ou mandar que os gafanhotos devorem o país, ou sobre o meu povo enviar uma praga, se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, buscar a minha face e se afastar dos seus maus caminhos, dos céus o ouvirei, perdoarei o pecado e curarei a sua terra. Escolhi e consagrei este templo, para que meu nome esteja nele para sempre. Meus olhos e meu coração nele sempre estarão. Versículo 12 a 16 de 2 Crônicas, capítulo 7. Se Israel tivesse se mantido fiel a Deus, o glorioso templo nunca teria deixado de existir, como sinal interno do favor especial de Deus. E os estrangeiros que se uniram ao Senhor para o servi-lo, para amarem o nome do Senhor e para estar-lhe culto, todos que guardarem o sábado, deixando de profaná-lo, esses eu trarei ao meu santo monte, e lhes darei alegria em minha casa de oração, pois a minha casa será chamada casa de oração para todos os povos. Isaías 56, versículos 6 e 7. Isaías 56 vem falando das bênçãos dos gentios, dos povos que não eram de Israel, a chegarem-se ao Senhor. Eles seriam acolhidos, todos que guardam o sábado, todos que acolherem, servir e honrar a Deus e guardar a lei de Deus.
O Senhor mostrou claramente ao rei o caminho do dever. Se você andar segundo a minha vontade, como fez seu pai Davi, e fizer tudo o que eu lhe ordeno, obedecendo aos meus decretos e às minhas leis, firmarei o seu trono, conforme a aliança que fez com Davi, seu pai. Quando eu lhe disse, você nunca deixará de ter um descendente. Você nunca deixará de ter um descendente para governar Israel. Segunda Crônicas 7, 17 e 18. Se Salomão tivesse continuado a servir ao Senhor todo o seu reinado, teria exercido uma influência poderosa para o bem sobre as nações vizinhas. Prevendo as terríveis tentações que o acompanham, o sucesso, a riqueza e as honras mundanas, Deus advertiu Salomão contra a apostasia. O Senhor declarou que o belo templo que tinha acabado de ser edificado se tornaria um objeto de zombaria entre todos os povos, se Israel deixasse o Senhor, Deus de seus pais, se persistisse na adoração de ídolos. Versículo 20 a 22. A maior glória de Israel. Fortalecido e animado pela mensagem do céu, Salomão deu início ao período mais glorioso de seu reinado. Todos os reis da terra começaram a procurar para ouvirem a sabedoria que Deus lhe tinha dado. Segunda Crônicas 9, 22 e 23. Salomão os ensinava a respeito de Deus como Criador e eles voltavam com ideias mais claras a respeito dos Deus de Israel e seu amor pela raça humana. Eram capazes de ver na natureza uma revelação de seu caráter e muitos foram levados a adorá-lo como seu Deus. A humildade de Salomão é reconhecer perante Deus: sou ainda muito jovem. 1 Reis 3, 7. Sua reverência pelas coisas divinas, sua desconfiança de si mesmo e a exaltação do infinito Criador, todos esses traços de caráter puderam ser notados na oração de dedicação que fez ao se colocar de joelhos na posição de humilde suplicante. Muito importante. Os seguidores de Cristo hoje devem ficar atentos contra a tendência de perder o espírito de reverência e respeito para com Deus. Devem aproximar-se de seu Criador com temor, através do mediador divino. O salmista declarou: venham, adoremos prostrados e ajoelhemos diante do Senhor, o nosso Criador. Salmos 95, 6. Mesmo Deus sendo pai e amigo, Deus é Deus. E aquele que se coloca diante de Deus em humilde e suplicante, ele vai ser honrado. Mas ainda assim, honrado, ele vai ainda saber que ele não é nada perante de Deus. Tudo que nós temos, tudo que conseguimos, cada partícula da terra, tudo foi criado por Deus. O homem busca e tanto no macro, através das lentes poderosas para ver o universo, quanto no micro, no microscópio para ver o início, dos átomos, tenta achar a energia, tenta buscar respostas, mas parece que cada vez que ele busca, vai à frente, tem mais um universo à frente um universo de coisas à frente para ele descobrir. E é como se fosse um conhecimento infinito, camada sobre camada. Então nós não somos nada perante Deus. Tudo que Deus nos dá é da sabedoria dele, da inteligência. Tanto no culto pessoal como no público, é nosso privilégio ficar ajoelhados enquanto apresentamos os nossos pedidos a Deus. Jesus, nosso exemplo, ajoelhou-se e orou. Lucas 22, 41. Seus discípulos também se colocaram de joelhos e oraram. Isso pode ser visto em Atos 9, 40. Paulo declarou: ajoelho-me diante do Pai. Efésios 3,14. Daniel se ajoelhava e orava, agradecendo ao seu Deus. Daniel 6,10. A verdadeira reverência a Deus ocorre quando reconhecemos a sua infinita grandeza.
e nos damos conta de sua presença. O momento e o lugar de oração são sagrados, porque Deus está ali. Santo e temível é o seu nome. Salmo 111, versículo 9. Os anjos cobrem o rosto ao pronunciar esse nome. Quanto mais nós devemos ser reverentes ao proferir esse nome com os nossos lábios. Depois de contemplar a visão do anjo, Jacó exclamou: Sem dúvida o Senhor está neste lugar. Mas eu não sabia, não é outro senão a casa de Deus. Esta é a porta dos céus. Gênesis 28, 16 e 17. Em seu discurso na cerimônia de dedicação, Salomão procurou acabar com as superstições a respeito do Criador, responsáveis por confundir a mente dos pagãos. O Deus dos céus não está confinado em templos feitos por mãos. No entanto, ele se encontraria com seu povo por meio de seu Espírito, quando se reunisse na casa dedicada à sua adoração. Como é feliz a nação que tem o Senhor como Deus, o povo que ele escolheu para lhe pertencer. Teus caminhos, ó Deus, são santos. Tu és o Deus que realiza milagres. Mostras o teu poder entre os povos. Salmos 33, 12, 77, 13 e versículo 14. Deus honra as reuniões de seu povo com sua presença. Ele prometeu que quando se reunirem para confessar os seus pecados e para orarem uns pelos outros, ele se reunirá com eles por meio de seu Espírito. Mas se os que se reúnem para o adorar não abandonarem tudo o que é mal, a reunião não terá valor algum. Os que adoram a Deus devem adorá-lo em espírito e em verdade. São estes os adoradores que o Pai procura. Então, através da serva do Senhor, Deus diz que a pessoa que busca Deus deve abandonar o mal, senão suas reuniões não terão valor. Então, às vezes, tem pessoas hipocrisia, né, que adoram a Deus, mas tem Baal também, né? Como no Antigo Testamento, Baal era um símbolo de perversão. No Novo Testamento, vamos dizer assim, nos dias de hoje também pode ser colocado Baal, o nome Baal como símbolo da perversão, né? Símbolo dos falsos deuses. Que o Senhor toma conta das nossas vidas e que a gente pode só ser feliz, que sabemos que Deus é o nosso Deus. Os caminhos de Deus são santos. Temos que ter humildade sempre na presença de Deus. Poderemos orar em qualquer lugar, em qualquer circunstância, mas é necessário também dedicar um tempo de joelho em oração a Deus, para que Ele seja realmente entronizado no nosso coração e nós sabemos o nosso lugar. Até os anjos se prostram diante de Deus e veem a sua indignidade perante Deus. Quanto mais nós, seres humanos que fomos contaminados com a presença do pecado. Deus seja louvado sempre em nome de Jesus.